começarmos hoje o culto em adoração ao Senhor nesta noite. Então, quem estiver lá fora, por favor, que possa entrar. Amém. Eu convido a igreja para estar abrindo no livro de Salmos 18. Dezoito, 29, versículo 29. Amém? Vou esperar mais um pouquinho as pessoas se assentarem para a gente começarmos nessa noite. Que possamos estar com o nosso coração ardente ao Senhor. Porque eu creio que Deus quer fazer grandes coisas, Ele irá fazer grandes coisas em nossa vida. Para isso não podemos impedir o agir de Deus. Não podemos deixar que nada venha nos roubar nessa noite. Porque eu creio que Deus, Ele quer fazer algo em nossa vida. Hoje nós estamos na terceira semana. E essa semana nós vamos falar de preparando-se para a batalha. Nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Todos os dias, desde o acordar até o levantar, nós estamos em uma guerra. Quem não está numa guerra? Creio que todos nós aqui. Mas Deus nessa noite tem uma palavra. Deus tem algo para nos ensinar a estar numa guerra e a estar numa batalha. Um soldado, ele não vai para uma guerra de qualquer forma. Ele não entra numa batalha de qualquer forma. O soldado, ele se prepara para ir para uma guerra, para um campo de batalha. Ele não vai com a própria força dele. Ele não vai somente com a roupagem dele. Ele se prepara tudo para ir para um campo de batalha. Mas também eu quero te dizer que o inimigo também da nossa alma, ele também prepara, ele também arma tudo, ele tem a sua reunião no inferno para se levantar contra mim, contra você, para que nós sejamos destruídos quando nós entramos num campo de batalha. E se nós como igreja não tivermos revestido com as armaduras do Senhor, preparado para essa guerra, nós vamos ficar no meio do caminho. Mas a palavra de Deus lá em Efésios diz: revestivos de toda a armadura de Deus. E Deus, Ele tem palavra para a gente nessa noite. Então que nessa noite nós possamos a cada dia buscar no Senhor as armaduras de Deus. Se revestir das armaduras de Deus contra toda a cilada do inimigo. A guerra não é nossa, mas é do Senhor. Porque Ele é o nosso general de guerra. E quem batalha nossas guerras não somos nós, mas é o Senhor. E hoje à noite, prepare-se para a guerra, porque as armaduras de Deus estão sobre nós. Se revistam das armaduras de Deus contra toda a cilada do inimigo. O diabo, eu falo, o diabo, ele não tem poder contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a igreja. O diabo não tem esse poder, a não ser se nós demos legalidade para ele. Quando damos legalidade, quando temos brechas, aí sim, ele entra e ele faz o que tem que fazer. Mas quando nós estamos vigilantes, orando e revestidos com a palavra do Senhor e com as armaduras de Deus, Ele não tem esse poder. Amém? Amém? Amém. Com tua força, posso atacar qualquer exército. Com meu Deus, posso soltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito.
as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é o escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha firme, senão é o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove, aperfeiçoar o meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Amém? Deus está te dando nesta noite armas, estratégia para você batalhar, para você guerrear. Ele é aquele que te dá toda a autoridade. A autoridade está sobre você. A autoridade está sobre mim. Então não tem batalha, não tem guerra que nós não vamos vencer, porque o Senhor é o general, é Ele que vence as nossas batalhas. Mas para isso precisamos estarmos diante do Senhor. E para se preparar nós temos que ser obedientes, ter uma vida de oração, ter uma vida que busque, leia a palavra de Deus. Nós temos que estar com esses 3 elementos na nossa vida. Nenhum mal, nem praga nenhuma chegará à nossa tenda. Eu gosto muito dessa palavra. As portas dos infernos não prevalecem contra a tua casa, contra a tua família, contra a igreja, contra o Brasil, contra nada, porque eu sou revestida com as armaduras do Senhor. Ele me guarda, Ele é o guarda de Israel. O inimigo, ele pode vir, mas maior que está em mim é o Espírito Santo de Deus. Então, querido, você está numa guerra. Nós estamos vivendo aquela guerra em Israel. E Deus tem falado comigo, a guerra também está no Brasil. E muitas das vezes a guerra está dentro de nós. Estamos enfrentando guerra com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas razões, com nossos orgulhos, com nossos eu, nossas altivez. Isso é uma guerra com a nossa própria natureza e com a nossa própria carne. Mas a palavra de Deus, ele diz aqui: com tua força eu posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso soltar qualquer muralha. Querido, você tem um Deus. Você tem um Deus que você pode todas as coisas, porque Ele é aquele que te fortalece. Ele é o Deus que te fortalece. Então, em nome de Jesus, se revista das armaduras de Deus todos os dias, porque nós estamos vivendo dias maus, sim, dias maus, dia de morte. Temos visto violência, quantas pessoas morrendo, quantos sangues inocentes. E o Senhor tem me alertado, quantas crianças desaparecidas, quantas crianças sendo mortas. Vocês não têm noção de quantas crianças estão sendo mortas. Querido, é por nada. Eu e Valéria fazemos parte de um grupo de mães, Débras. E nós recebemos todos os dias, de dia até na madrugada, não é, Valéria? Pedidos de oração por crianças. Crianças enfermas, crianças sendo estrupadas. Qualquer coisa que você imagina com as nossas crianças. Mas nós temos o poder, temos a autoridade de não aceitar. Ah, mas esse mundo já é do maligno. Não, não. Deus, Ele criou. Deus, Ele formou. Deus, Ele declarou, haja. Aonde estava as trevas, Deus falou, haja luz. Então nós estamos na luz e não temos que aceitar as trevas, as escuridão deste mundo sobre nós. Não temos que se conformar com este mundo. Ele não é do maligno. Esse mundo é de Deus, porque foi Ele que criou e foi Ele que formou. E se Ele fez, tudo Ele pode. E eu creio que essa guerra
guerra vai se cessar. Eu creio no poder do Senhor. Os sinais estão aí. Mas Deus ainda requer algo de nós como igreja, como noiva do Senhor. Então se revista, noiva. Amém? Senhor, se inicia um culto, Deus, de adoração e louvor a Ti. Senhor, que todo projeto de morte, Senhor, que todo projeto, Senhor, de morte, eu quero declarar vida. Eu quero declarar vida e abundância. Deus, toda mente negativa, todo pensamento negativo, eu quero declarar, Senhor, algo novo. Que nessa noite, Deus, seja algo novo. Que o Senhor nessa noite venha nos surpreender com a Tua palavra. Senhor, no Teu nome há poder para desfazer toda mentira, todo o engano do inimigo. Assim como Esther se preparou, Deus, nós também estamos aqui preparados para as batalhas, para as guerras, para as dificuldades que estamos enfrentando. Porque nós temos um Pai, nós temos um Deus que tem nos dado, Senhor, suporte para suportar esse mundo. Tu tem nos dado, Senhor, força para que possamos enfrentar os dias maus, Senhor. Quantas coisas maus estão acontecendo. Não há mais amor. Só há muitas das vezes ódio no coração, Pai. Limpa-nos, Deus. Limpa. Nos limpa, Senhor. Limpa o coração do homem. Limpa o coração, Senhor, do homem. Para que nós possamos amar, Senhor. Tira de nós, Senhor, um coração duro, um coração de pedra, Senhor, e nos transforma, Deus, com um coração quebrantado diante de Ti. Senhor, eu peço a Ti, não é mais uma noite, não é mais um culto, não é mais uma terça-feira, não é mais um louvor, não é mais uma dança, não é mais uma palavra, não é mais um corredor, não, Senhor. Mas é a Tua glória sobre nós. A Tua glória resplandeça sobre nós nesta noite. Senhor, se não for a Sua presença, Senhor, nessa noite, que essas portas sejam fechadas e que possamos ir embora. Mas eu creio, a Sua presença já está aqui, Senhor. E queremos sentir essa presença do Espírito Santo. Tudo é Teu, tudo está no Teu controle. Cada vida que entrou, Senhor, pertence a Ti. Os nossos corações estão, Senhor, quebrantados perante a Ti. Eu Te louvo, eu Te agradeço por tudo. Tudo é Seu, Pai. Tudo nós podemos, Senhor, em Ti. Toma, Senhor. Toma tudo, Deus. Eu entrego agora, Senhor, tudo diante de Ti. Não venhamos nós a direcionar esse culto, mas venha o Senhor, Pai. Venha o Senhor tomar a frente de tudo. Eu abençoo o Teu povo. Eu abençoo, Senhor, tudo que for direcionado nesta noite. Que sejam abençoados. Ah, Senhor, também Te peço. E repreendendo, na autoridade do nome de Jesus, qualquer impedimento que o inimigo da nossa alma venha roubar a nossa mente, o nosso entendimento para entender o que o Senhor quer falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito, eu repreendo, em nome de Jesus, tudo que o diabo vinha tentar, Senhor, nesta noite, eu também já repreendo em nome de Jesus. Toma essa porta nas Tuas mãos. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, amém. E as palmas, as mãos louvem ao Senhor nesta noite, em adoração e louvor ao nosso Rei. Ele é Rei, Ele é Rei, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor, e o nosso pastor nada nos faltará, que não falte, que
convido você a adorar ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz. Eu te convido essa noite a você entregar toda adoração ao Deus que é digno de ser adorado. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiamos em Ti, Senhor, e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé, permaneceremos firmes, Senhor. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos e cremos, Senhor, em Ti, ó Deus. Cremos que o Senhor, Deus, pode, Senhor Jesus, fazer da morte vida, Senhor. Nós entregamos, Senhor Jesus, tudo a Ti, Senhor, nessa noite, ó Deus. Não temerá o nosso coração, a esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus. Ele pode.
entregamos, Senhor Jesus, a nossa adoração, ó Deus. Te entregamos, Senhor Jesus, a direção desse culto, Senhor. A mensagem, Senhor Jesus, que será falada, ó Deus. Te entregamos o nosso coração, a nossa mente, ó Deus. Venha, Senhor Jesus, lembrar, Senhor Jesus, dentro de nós, Senhor, tudo, Senhor Jesus, que imaginamos, Senhor Jesus, que nós não conseguimos, ó Deus. Tudo que está decretado, Senhor Jesus, que é morte, Senhor. Mas, Deus, nós cremos, Senhor Jesus, que para Ti, ó Deus, nada é impossível, ó Deus. Porque Tu és um Deus que tudo faz. Tu és um Deus que está conosco. Tu és um Deus que está do nosso lado. Tu és um Deus que quer realizar os nossos sonhos. Tu és o Deus que quer nos ver felizes. Ah, Senhor, Te agradecemos, ó Deus, e Te louvamos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Maior do que nesse nome não há. Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é o nosso Deus. E agora está no momento da palavra. Deus, Ele quer, nessa noite, falar algo ao teu coração. Você está aqui nessa noite que Deus quer falar algo no teu coração. Eu quero falar algo que aconteceu comigo hoje, quando eu estava estudando mais essa palavra, preparando-se para a batalha. Prepare-se para a batalha. Nós, como servo de Deus, nós temos que estar atentos naquilo que o Senhor, Ele quer de nós. Quando o Senhor Ele fala, nós temos que obedecer. Hoje à tarde eu estava na minha casa sozinha, e Deus começou, falou: Zânia, para, filha, para. Eu parei com tudo que eu estava fazendo e fui para o joelho orar. E ali Deus começou a colocar eu orar pelo meu filho. E eu comecei a orar pelo meu filho, falei: Senhor, eu não sei o que está acontecendo com ele, Senhor, mas toma ele em tuas mãos, guarda, livra de todo mal. E eu comecei a orar por ele. E descansei no Senhor, que eu sempre faço isso, mas hoje foi mais intenso eu orar por ele. E quando foi agora, 5 e pouco da tarde, ele chegou, falou assim: mãe, os policiais me pararam na rua, lá em Marechal. Que covardia. Uma covardia, mãe. Muita covardia. Eles tratam um trabalhador como se fosse, eu não quero falar o nome, mas a gente já pode imaginar. E eu fiquei parada olhando para ele e agradecendo a Deus pela vida dele. Então, quando o Senhor, Ele te despertar para algo, pare e vai orar e vai clamar, porque Deus está dando livramento. E nunca pare de lutar pelo seu filho, nunca pare de lutar pelo seu casamento, nunca pare de lutar pelo nosso Brasil. Nunca pare de lutar e orar. Quando Deus te chamar para orar, ore, mesmo que seja qualquer hora, porque Deus está dando livramento. Eu nem sei por que eu estou falando isso, porque eu não queria nem falar, não ia nem falar. Mas eu estava ali, Deus me mandou falar isso, porque eu creio que tem alguém aqui nessa noite que precisava ouvir isso. Porque Deus, Ele está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando do teu filho, aonde quer que ele esteja. Eu não sei se está na droga, na prostituição, eu não sei aonde ele está. Eu não sei como está o seu casamento. Muitos podem falar assim: meu casamento acabou. Mas Deus manda te dizer nessa noite: acabou para você, porque vai ter um novo começo em Deus. Então ore, batalha, guerreia contra a sua casa, contra a sua família. Não deixa que o inimigo venha roubar aquilo que o Senhor te colocou nas tuas mãos. Amém? Momento da palavra com a nossa pastora Lucilene. Amém, graça e paz, queridos, boa noite, amém? Muito bom estar aqui com vocês, com irmãos que amo tanto, que os nossos cultos, né, Hein? Agora voltou.
Com a nossa pequena distância, não temos tanta oportunidade de estarmos juntos. Mas é muito bom estar aqui nessa noite com os irmãos. Amém? Nós vamos passar para o momento da palavra. É um momento especial, um tema maravilhoso. Falar do livro de Esther é um tema maravilhoso, um tema forte. Falando, preparando para a batalha, né? Um tema fortíssimo, em que nós estamos completamente inseridos. Eu quero agradecer a oportunidade nessa noite. Agradecer a minha mãe, minha avó que veio comigo. As mulheres da minha célula, muito obrigada. Parte da minha célula, minhas discípulas vieram me acompanhar. Estou muito feliz também, porque hoje é dia de célula lá em Realengo. E elas estão aqui comigo. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu gostaria de pedir que vocês abrissem. Lá no livro de Esther, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 11. Esther, capítulo 8, versículo 11. Amém? Vamos ler? Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, inclusive crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Amém, até aí. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar nessa noite. Senhor Deus, Pai querido, poderoso, diante da Tua presença, nos encontramos aqui nessa noite. Nós queremos declarar nesse ambiente onde a Tua presença já é real, Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade em nós, que a Tua palavra enviada do Teu coração venha produzir, Senhor, o efeito necessário, aquilo que o Senhor deseja no nosso coração. Desimpede todas as mentes, todo bloqueio, tudo aquilo que não provém de Ti. Que nessa noite nós venhamos receber a Tua palavra revelada, aquilo que o Senhor quer manifestar nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, dentro de nós e ao nosso redor. Nós Te louvamos e Te engrandecemos nessa noite e dizemos, Senhor, se faz presente, continua se fazendo presente em nosso meio. E amém, amém, amém. Um livro de Esther é um livro lindo, né? Eu nem precisava subir aqui nessa noite, gente. A pastora Osânia já falou muito daquilo que Deus tinha ministrado ao meu coração. Ela já foi muito usada. Vocês vão ouvir tudo de novo. E vocês vão ficar comigo, amém? O bom disso é saber que o Espírito Santo tem comunicado conosco, tem testificado aquilo que Ele quer falar nessa noite. E o livro de Esther é um livro lindo que retrata uma história linda, um final lindo que todos nós gostaríamos de viver, né? A gente vê uma história igual novela, começa de uma tal forma, aí o negócio vai ficando um pouquinho pior, daqui a pouco o negócio está destruído, mas tem um final feliz. E gostaríamos que fosse sempre assim nas nossas batalhas. Esther, quando foi escolhida para ser rainha, por sua beleza, a Bíblia diz que ela era jovem e muito bonita. Eu imagino que realmente Esther deveria ser uma princesa, porque chamou a atenção daquele rei Assuero. Se preparou tanto tempo, foram 12 meses de preparação, e quando adentrou a presença do rei, chocou ele com a sua beleza, com a sua presença, e foi logo escolhida rainha. Mas Deus não tinha levado Esther àquele palácio à toa. Foi Deus que levou, que conduziu toda a situação. Apesar da Bíblia não dizer estritamente Deus levou, mas esse livro está contido na Bíblia e faz referência a Deus. Então foi Ele que colocou Esther naquele palácio e havia um propósito maior. De certo, Esther não sabia muito bem o propósito. Eu acredito que nem passava perto da imaginação dela aquilo que Deus ia fazer através da sua vida. Uma menina jovem, órfã, que vivia dentro de casa, os costumes daquela época eram outros, não trabalhava fora, não tinha uma malícia do mundo, era criada pelo seu tio Mardoqueu. Então era uma menina que eu acredito que lavava, passava, cozinhava para o seu tio, ficava em casa, fazia as tarefas domésticas, cumpria os seus ritos religiosos, porque era judia,
mas não tinha malícia daquela época, não era uma mulher vivida, não era esperta, não tinha uma noção do que era o mundo. E Deus coloca ela onde? Para ser rainha de um rei já cascudo. Um rei que já sabia comandar, um rei que tinha muitas mulheres, um rei que já tinha muitas rainhas, inclusive tinha destituído há pouco tempo um homem vivido, um reino cheio de pessoas vividas. Mas Deus coloca Esté ali com um propósito lindo para exaltar o nome dele. E aí se levanta um homem chamado Amã, como a gente pode ler no livro todo de Esté, que era um homem que era de confiança do rei Assuero na época. E ele se levanta e ele tem ódio dos judeus, quando a gente vai ler a palavra. E principalmente de Mardoqueu, tio de Esté. Porque Mardoqueu não se rendia a ele. Amã gostaria que Mardoqueu se dobrasse, se ajoelhasse, reverenciasse ele, porque ele era um homem poderoso, riquíssimo, de total confiança do rei. Ele assumia um posicionamento de total confiança. O que ele falasse, o rei Assuero aceitava, porque era um homem forte, valente, eu acredito de posição, de porte, de palavra, de imponência. Mas Mardoqueu sabia a quem ele servia e não se rendia a ele. Então Amã astutamente foi direto ao rei e jogou uma conversinha, falou: tem um povo aí, os judeus, que eles podem ser contra os seus princípios, ao seu reino, eles querem dominar, eles que estão certos. Começou a falar mal dos judeus. Tem que tomar cuidado. Na verdade, eu acho que eles deveriam ser exterminados, porque eles são realmente uma ameaça ao seu reino. E o que Assuero fez? Tem que ser, eles são uma ameaça? Então, eu vou te dar o meu anel. Então, você faz um edito aí, o real, e escreve, então, que eles têm que ser exterminados. Aí você pode selar com o meu anel. Naquela época, anel simbolizava autoridade e carimbava os editos reais. E Amã prescreveu toda aquela situação terrível de extermínio, que a gente pode chamar de genocídio. Ele estava querendo exterminar a classe, os judeus, né? Acabar. Prescreveu todo aquele genocídio, aquele crime, e o rei permitiu que ele carimbasse. E aí é a parte da história que nós vamos nos ater, porque o subtema dessa noite é preparando para a batalha. E os judeus, nem Esté, nem Mardoqueu imaginava o que estaria por vir. Mas nosso Deus, que é todo poderoso, aquele que não dorme, aquele que está sempre alerta, aquele que vai à frente, aquele que não titubeia, nem que chega atrasado, em que sua força não pode ser medida, ele sabia de todas as coisas. E quando o inimigo já estava achando que estava pronto, o Senhor já estava totalmente armado para defender o seu povo como sempre. E uma das coisas que eu observo no texto, nessa parte do texto, é que Esté e aquele povo, eles utilizaram a arma correta. A primeira notícia, toda hora eu estou apertando esse botão, deixa eu virar. A primeira notícia choca, né? Quando a gente começa a ler o texto, a gente vê que quando esse decreto foi distribuído, e ele foi distribuído muito rápido, começou a chegar em todas as províncias, em todas as línguas, e os judeus começaram a ter conhecimento que um dia marcado, e ainda tinha um dia marcado, um dia específico, um dia D, eles poderiam ser exterminados. E além de ser exterminados, aquele que o exterminasse ganharia também um dinheiro, um valor. Ou seja, a pessoa que se propusesse a exterminar um judeu ganharia uma recompensa. Imagine você recebendo uma notícia dessa na sua casa. Uma carta dessa: olha, dia 13 de dezembro você e a sua família vão morrer. Qual seria a sua primeira reação? Bem, a reação de Mardoqueu, a gente vê que ele, no primeiro instante, ele se desesperou. Ele rasgou as suas roupas, vestiu pano de saco e cinzas e começou a ficar desesperado. A Bíblia relata que a posição dos judeus daquela época era de lamento e de choro. Começaram a chorar. Esté, obviamente, depois que ficou sabendo, também ficou bem nervosa. O natural, é humano. Isso é normal. Quem é que recebe uma notícia ruim e fica, tudo maravilhoso? Não, o nosso humano primeiro faz o quê? Titubeia. E não era uma notícia ruim, né?
Não era uma notícia de, fulano está doente, poxa, ele ficou desempregado. A notícia e o decreto era morte. Acabou. Vocês vão ser exterminados da terra. Já tem dia certo, já tem a data no calendário do rei, vocês vão ser exterminados. O decreto já tinha sido dado. Mas eles entenderam que precisariam usar as armas corretas. E Esté se levantou, eu creio que depois de toda a situação, de toda a conversa, se a gente fosse falar cada detalhe do livro de Esté, é muito interessante. Você deve ler todos os capítulos, porque é uma história, e é muito delicioso de ler. Então, são muitos detalhes que eu não vou conseguir trazer todos para você nessa noite. Mas uma conversa entre Ataque, que era eunuco do rei, que estava a serviço de Esté, porque Esté não poderia falar diretamente com Mardoqueu, mas ela viu seu tio desesperado, rasgando as suas roupas, vestido de pano de saco, com cinza na cabeça, e ela ficou nervosa. O que está acontecendo? Vai lá e pergunta para ele. E aí aquele homem foi lá e perguntou para Mardoqueu, e o Mardoqueu falou, avisa ela que o rei fez um decreto que os judeus iam ser exterminados. Esté se apavorou no primeiro momento e falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não posso entrar na presença do rei, ninguém entra na presença do rei a hora que quer. A não ser que ele chame, a não ser que seja solicitado essa presença. Porque se você entrar na presença do rei, porque o rei naquela época ele não podia ser importunado, você não podia ficar levando probleminha, tenho que te falar alguma coisa. Não era assim. E se você entrasse na presença do rei sem ser convidado, você era exterminado ali mesmo na frente. E Esté temia muito, e Mardoqueu mandava recado por Ataque, e aquele eunuco falava, e ficou nisso até que Esté entendeu que não estava nas mãos dela o que Deus ia fazer. Ela entendeu que ela não tinha força, nem poder, nem sabedoria suficiente para realizar aquela situação. E um momento eu tenho certeza que Deus trouxe a mente de Esté e ela mandou um recado para Mardoqueu, que foi o último. Ela falou, então faz o seguinte, fala para todos os judeus aqui em Suzã, na nossa cidade, jejuarem por 3 dias, não comerem e não beberem absolutamente nada, porque eu e as minhas servas, as mulheres que serviam ela, que estavam junto com ela, também faremos o mesmo. E nós vemos a primeira arma utilizada de Esté. Esté conclamou um jejum para aqueles judeus, para aquela cidade. Ela não poderia espalhar isso para todas as províncias, mas para quem estivesse em Suzã, ela orientou que fizesse esse jejum. Separou esses dias. Não vai comer, não vai beber. Eu achei um jejum bem difícil. Imagina, mas são só 3 dias. Mas fica aí um dia sem comer e sem beber absolutamente nada. Eu acho que nesse calor, quando der 6 horas sem beber água, já está todo mundo nervoso. Imagine, sem beber nada, sem comer nada. Foi um momento de sacrifício. Eles utilizaram aquele jejum. Eu tenho a clara certeza de que foi Deus que orientou aquele povo a jejuar, se separar. Porque quando a gente fala de jejum aqui, desse jejum de Esté, era um tempo de separação, um tempo de sacrifício, um tempo em que eles precisavam ouvir algo. Por isso que foi Deus que colocou isso no coração de Esté. Ela não teria essa sacada. Ou então, fazer jejum por jejum é passar fome, não é verdade? Ou então, cumprir um rito religioso. Se você não fizer um jejum com um propósito específico, se você não fizer um sacrifício em separação, não tem objetivo. Vai ser simplesmente um rito religioso. Você está cumprindo aí um rito religioso. Quem aqui faz jejum por fazer? Não, vou fazer jejum porque... eu vou fazer o jejum, acho legal. Não, a gente faz um jejum com propósito específico. A gente faz o jejum e o jejum é sacrifício. Significa que eu estou abrindo mão de muitas coisas, não só da comida, mas para um tempo de separação a sós com Deus. Um tempo em que eu digo para Deus, Senhor, eis-me aqui. Estou separada de tudo aquilo que possa me atrapalhar, me distrair. E foi exatamente nesses 3 dias aonde Deus ministrou o coração de Esté o que fazer. Ela não
teve uma ideia, vamos fazer jejum, e já foi dando orientação ao Mardoqueu. Não, a primeira ordem foi jejum. Ela entendeu que o braço de carne dela não poderia nada. E assim mesmo nós, quando estamos diante de uma situação, e a situação aqui foi até aprazível, né? Porque a guerra, o decreto tinha um dia marcado. Será que tem guerra que tem dia marcado? Que chega com um dia marcado pra gente? Não tem, né? Quando a guerra, como é que a guerra chega, gente? A bomba explode e é uma confusão. E é assim exatamente quando acontece conosco. Quando o problema vem, ele não avisa, olha, dia 13 de dezembro eu estou chegando, tá? Vai se preparando. Vou te dar um tempo aí para você se preparar para eu chegar. Não. Nenhum problema, nenhuma catástrofe, nada que acontece de ruim avisa. Eles chegam sem hora marcada, sem data. E assim foi com aquele povo. Esté se separou porque entendia que precisava receber do Senhor a sabedoria para lidar com aquela situação. E ela não ficou naquele luto, naquele choro, naquele desespero, porque é isso que o inimigo muitas vezes quer. Quando chega a notícia ruim na tua casa, na tua família, entre os seus, na sua vida, a primeira coisa que o humano traz para a gente é o quê? Se desesperar, chorar, se entristecer, vamos largar tudo, vamos parar de fazer tudo, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer te confundir, ele quer te entristecer, ele quer que você fique aí, escondido, cada dia mais triste, mais cabisbaixo. Mas experimenta fazer como Esther. Chegou a situação, o meu humano abalou. Por que acontece? Ninguém é de ferro, ninguém recebe uma notícia sorrindo. Mas depois que você receber aquela notícia, depois que a sua carne dá aquela primeira tremida, experimenta se separar para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Porque certamente o Senhor quer te dar orientações preciosíssimas. E essa orientação vai te levar à vitória. Mas esse lugar de separação, esse lugar de secreto, esse lugar de intimidade é necessário. Como é que Deus vai comunicar comigo e com você? Ele vai gritar lá do céu, quero falar com você. Às vezes até faz, mas seria muito cômodo para a gente, né? Sair desembestado na nossa vida e do nada do Senhor gritando. Quem dera toda vez, mas não é assim. Ele requer de nós esse sacrifício, esse tempo de separação para falar, Senhor, olha a situação, eu não estou entendendo. O que eu faço? Porque eu tenho certeza que foi nesses dias que o Senhor deu a estratégia que Esther começou a fazer após o jejum. Foi ali naquele tempo de separação, de sacrifício, que o Senhor descortinou e falou, Esther, você vai fazer exatamente assim. Primeiro, você vai preparar, vai botar uma roupa e vai lá pro hall do palácio. E o rei vai te convidar. Depois você vai preparar um banquete, vai chamar ele e Amã. Depois você vai preparar um novo banquete no outro dia, vai convidar ele e Amã novamente. E depois você vai falar exatamente isso que eu te disser. E assim Esther fez. Deus, nesse tempo de jejum, eu creio, não está claro na Bíblia, mas a gente entende que foi direção de Deus. Porque nós, queridos, nós não enxergamos 5 minutos da nossa vida. Não enxergamos, a gente não sabe o que vai acontecer. E a sabedoria que nós temos é aquela que vem do alto. Porque se a gente fosse usar a sabedoria humana, a gente se atropela. Você já viu? Imagine se Esther, Mardoqueu e o povo fosse agir no desespero. Imagine se a cidade toda começasse a gritar, a botar carro na rua, tacar fogo, botar barricada, começar a gritar, já começar a faca, já começar a atacar. Não é verdade? O desespero leva a isso. E Esther sair gritando no meio do palácio, nem ter oportunidade de falar, porque se ela tivesse uma atitude inadequada, ela ia ser exterminada. Mesmo ninguém ainda sabendo que ela era judia. Ela pediu, ela teve sabedoria, separou um momento, entendia que a arma que ela precisava usar eram armas espirituais. A guerra era física, não era? O decreto era de morte, a guerra era física, era extermínio. Ninguém mata uma toalhinha, né? Era com as armas da época. A guerra era física, mas ela entendia que a primeira batalha deveria ser espiritual. Então começa a pedir aí ao Senhor. Ele tem dado estratégia e tem colocado coisas nas nossas mãos para usarmos como arma. A pastora Osana falou aqui sobre a armadura de Deus. O interessante da armadura é revestir-vos. A armadura não fica
você não fica parado e Deus fica jogando a armadura na Bíblia. Agora eu vou te dar o capacete, agora a espada. Não, é você, a armadura está disponível, é você que tem que vestir. E nunca mais tirar. Porque essa armadura não te impede de dormir, de comer, de tomar banho. É uma armadura espiritual. Não é uma armadura que você tem que usar. Agora que eu vou para a igreja, eu vou botar a armadura. Agora sair da igreja, eu vou retirar a armadura. Não, a armadura é para usar em todo o tempo. E cada peça da armadura, ela tem um objetivo específico. E nós precisamos usar. E muitas vezes, no calor da batalha, no desespero, nós perguntamos para Deus, por que não vencemos? Mas por que não avançamos? Por que não conseguimos? E Ele manda você olhar para você nessa noite. Será que você está revestido da armadura? Será que você tem utilizado das armas corretas para enfrentar essa batalha? Porque na batalha física, nos problemas do nosso dia a dia, o nosso humano nos leva a usar armas carnais muitas vezes. É com a nossa falácia, é com o nosso poder, ou com o dinheiro que nós temos, ou com a posição, ou com quem nós conhecemos, ou com o poder de influência que nós temos. Mas, queridos, as nossas guerras são vencidas através do Senhor. É Ele que vai te dar a estratégia, é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te orientar a lutar da maneira certa. Às vezes a gente, meu Deus, mas eu lutei. Aquele dito, né? Nadei e morri na praia. Será que você estava com a armadura correta? Será que lá naquela praia você utilizou a boia que Ele orientou? Você foi em direção à maré que Ele te orientou? Porque se você ficar lutando contra uma maré, contra uma correnteza, você não vai conseguir. Você precisa de estratégia. Você já viu quando alguém se afoga na praia? O bombeiro, aquela pessoa que vai salvar, ele tem toda uma estratégia de chegar àquela pessoa. Ele não vai enfrentando mais. Às vezes ele vai pela lateral, por conta da correnteza. E se ele está vendo que é uma situação de redemoinho, ele estuda a situação e a área e salva aquela pessoa. Porque no desespero, a pessoa que já está se afogando já está desesperada. E a outra que sem conhecimento vai lá, acaba se dar mal também. Então nós precisamos na batalha entender o que o Senhor quer falar. Porque aquilo que Ele nos der como estratégia é certo a vitória. Aquele povo não jejuou à toa. Eles não jejuaram à toa. A Bíblia não diz especificamente oração, mas quem é que jejua sem orar? Eles se separaram um tempo. Eu não acredito que eles ficaram 3 dias sem comer e sem beber olhando para o teto. De maneira nenhuma. 3 dias sem comer e beber sentado no sofá. 3 dias sem comer e beber conversando. Tudo bem, e aí? Poxa, tá ruim pra gente, né? A gente vai morrer tal dia, tá complicado, duvido. Eles estavam separados em oração. É a forma de comunicação. Eu vi que 3 coisas Esther utilizou: jejum, oração e unidade. Aquele povo orou e comunicava com o Senhor as suas dores, as suas lamúrias. Parou somente de chorar e de lamentar, porque o choro e o lamento, se a gente for perceber, é um buraco sem fim, não é verdade? Não sei se você já se encontrou nesse lugar. Se você já se encontrou, você sabe o que é. Choro e lamento, querida, é um lugar sem fim. Eu não estou falando que você não pode chorar, nem que você não pode lamentar. Nós fazemos isso, mas se você se colocar nesse lugar, é um lugar que você não vai sair nunca. Vai ter sempre um motivo para você chorar e sempre um motivo para você lamentar. Mas Deus queria levar aquele povo a um nível de oração, a um nível de batalha além, a um nível de comunicação entre eles e Deus. Levar aquilo que eles estavam precisando a Deus. Mas Deus não está vendo a situação? Deus está vendo, mas Ele quer ouvir a tua comunicação. Ele quer ouvir você. Ele quer que através das tuas palavras haja vida. Ele quer que através das tuas palavras, a palavra que Ele colocar no teu coração, tenha um poder transformador. E muitas vezes, ao invés de emprestar a nossa boca a oração, e emprestar a nossa boca a profetizar sobre a situação, ao decreto de morte, nós emprestamos a nossa boca a reclamação, a murmuração, a crítica, a de novo na situação. E é isso que o inimigo quer, que a gente continue embaraçado nos negócios dessa vida. Lembra quando aquele profeta esteve diante daquele vale de ossos secos, sequíssimos? E Deus fala, o que você vê?
E o que tinha ali, querido? Tinha nada, era osso sequíssimo. E o que Deus disse para aquele profeta? Profetiza, libera a palavra, porque a palavra não é sua. A palavra tem o poder necessário para transformar a situação. A palavra que o Senhor vai colocar na tua boca, a palavra que o Senhor vai colocar na sua mente, a palavra que o Senhor tem lhe dado tem o poder de transformar a situação. E aonde houver morte vai haver vida, e aonde tiver choro vai haver alegria, aonde tiver desespero vai haver calmaria. O Senhor tem te dado essa arma nessa noite, então levanta e profetiza. O Senhor quer transformar o ambiente onde você está. Não fique esperando o ambiente ser transformado, não seja você o transformador desse ambiente. Eu vou começar a levantar, porque chorar, reclamar, se desesperar, não muda em nada aquilo que nós estamos vivendo. Pelo contrário, só piora. E Esté usou a oração. E também a unidade. Ela pediu para que os judeus se reunissem e jejuassem, porque Deus opera na unidade. Imagine um exército sozinho. Imagine um judeu sozinho. Seria muito mais facilmente morto. Agora, quando a gente está com mais um, a Bíblia diz isso, né? Que o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Diz que é muito melhor ter uma companhia, porque se cair um, o outro ajuda. É na unidade em que Deus opera. O mais interessante é que Deus agiu através da comunicação, que é outra arma. Muitas vezes você está aí morrendo com as suas situações, com os seus problemas, e às vezes quer que as pessoas adivinhem. Poxa, ninguém está vendo o que eu estou passando, eu estou numa situação terrível. Querido, se comunica. Porque Esté não sabia da situação, ela fez o quê? Pegou um eunuco e ele foi o meio de comunicação. Então você precisa achar uma pessoa usada por Deus, seja a sua pastora, seja o seu líder, a sua líder, para que você comunique aquilo que está acontecendo com você. Porque aquela pessoa vai ser usada para transmitir algo da parte de Deus para você. E você está aí querendo que muitas vezes as pessoas te enxerguem, porque você está sofrendo demais, querido. Uma das armas é a comunicação. Coloca para fora aquilo que tem aí te matado, aquilo que tem te enterrado, aquilo que tem te oprimido. Porque é nesse colocar para fora que o Senhor vai suscitar a vida. Mas o Senhor não está vendo, Ele está vendo, Ele quer que você se comunique. A Bíblia diz que a gente precisa confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos sarados. E não somente os nossos pecados, aquilo que está passando dentro de você. Porque muitas vezes a estratégia do inimigo para você é essa: sucumbir com as suas situações. Ninguém está me vendo, ninguém sabe. E quando você vê, você já está num buraco muito profundo. Então utilize essa arma de comunicação. Porque quando o inimigo é exposto, ele perde a força. Você já percebeu isso? É igual, né, quando tem uma falácia, uma fofoca, um vai falando para o outro, é uma confusão. Mas quando as pessoas se acertam, se sentam, olha, aconteceu isso e foi isso. Quando você expõe a estratégia do inimigo, ela perde a força. E muitas vezes a estratégia do inimigo na tua vida é isso. Ninguém está te vendo mesmo. Não confia em ninguém mesmo, não. Não fala para ninguém, não. Ninguém vai dar importância ao seu problema, não. Vai sim. Há poder no nome de Jesus e há poder na unidade, no irmão que vai se levantar para orar por você, para te ajudar, para segurar na tua mão nos momentos difíceis, porque nós temos esse momento em que a gente não quer sair, que a gente não quer levantar da cama. Use a comunicação, peça ajuda, porque o Senhor quer levantar irmãos ao teu lado, a guerrear, para que você veja que a batalha fique muito mais fácil e que sozinho você não consegue mesmo, porque ninguém é autossuficiente, é muito bom, é poderoso demais para lutar sozinho, é para fazer todas as coisas. Quando você vê alguém que não precisa de nada e de ninguém, ore por essa pessoa, desconfie, porque não tem. Todos nós precisamos de alguém. Nós dependemos de Deus e Deus nos colocou como igreja, como irmãos aqui, para compartilharmos
do amor de Deus, do poder de Deus. Esse é o poder que há na unidade. E Ele colocou você aqui como igreja, como um ministério real de Jardim Bangu, com um propósito, para que você se levante com o seu irmão e guerreie juntamente com ele, porque na unidade se faz a diferença. Eu tenho um testemunho muito interessante em que eu tinha passado por um concurso temporário. E aí eu queria muito trabalhar no Albert, né, que é bem próximo à minha residência, e me jogaram lá no Getúlio, no hospital, longe demais. Ia ser tudo confuso. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não queria ir, meu coração apertado, eu orando, mas no meu coração já assim, eu já recebi a carta, porque eu já tinha recebido realmente o local onde eu iria ficar, já tinha recebido a carta. Falei, já estava querendo me conformar, e o Espírito Santo falou assim, vai lá no hospital, tenta. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá naquele hospital? Não conheço ninguém, nada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Fui eu, não me esqueça, eu estava no calçadão de Bangu, peguei a van, desci lá no Albert, cheguei lá na secretária onde ela estava resolvendo as coisas. Olha, eu queria muito vir para cá, falei da minha experiência, mostrei. Ela falou, pois é, mas você foi mandada para outro hospital, eu não posso ficar aqui porque eu estou com as vagas certinhas. E até agora, as pessoas que estão vindo aqui, elas querem ficar no hospital. Infelizmente, não vai ter vaga para você. Faz o seguinte, deixa seu telefone, porque vai, né, que pode acontecer alguma coisa. Eu saí de lá meio cabisbaixa, e quando eu estava querendo ficar mais cabisbaixa, o Espírito Santo, eu moro embaixo, a minha sogra mora em cima, e ele falou assim, chega em casa e vai lá e dobra o joelho com a sua sogra. Era a única que estava em casa. Subi e falei assim, Norma, vamos orar comigo, porque o Senhor colocou no meu coração que eu preciso orar com alguém em relação a isso. Eu acabei de chegar em casa, eu dobrei o joelho, orei com ela, nós oramos, entregamos ali, ela não estava nem entendendo muito bem, dobrou o joelho comigo, orou. Irmãos, não sei quanto tempo deu de horas, eu recebo uma ligação. Oi, tudo bem, Lucilane? Eu falei, oi, tudo bem, a secretária aqui do Albert, você acabou de ter aqui. Menina, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Então, tem uma menina que ela mora lá em Copacabana e ela foi jogada para cá, está desesperada, apavorada, não quer ficar no hospital de jeito nenhum. E ela gostaria de ir para o Getúlio Vargas. E aí, ela queria saber, eu gostaria de saber se você quer trocar, porque se você quiser trocar, você vem aqui amanhã, já traz a documentação e eu já faço a sua admissão aqui no hospital. Querido, tem coisas que a gente não entende, mas é só na unidade que Deus vai operar. Então não despreze aí a oração que você pode fazer com o seu irmão, a mão que você pode dar a ele, o braço de conforto, a palavra de vitória que ele pode dar a você, porque na unidade o Senhor opera. Foi assim que Deus fez comigo. E foi um milagre, porque eu jamais ia conseguir. Foi horas depois. Nós oramos e Deus fez. Imagina se eu tivesse rejeitado isso. Ah, eu vou subir lá para orar nada. Já fiz o que eu estava nas minhas mãos, né? Fui lá, já estou com a carta dizendo que eu tenho que ir para o outro hospital. Já está tudo certo, agora é aceitar. É aceitar, a gente pensa assim, né? Invalidando muitas vezes o poder do Deus. Não importa a carta, não importa o edito, não importa o que chegou a notícia na tua casa, não importa o que o médico, o que o advogado, o que o vizinho, o que qualquer pessoa falou. O que importa é o que Deus tem falado ao teu respeito. O que importa é o que o Senhor decretou ao teu respeito. Então não aceite palavra de ninguém, mesmo que seja do governo, mesmo que seja de lei. Dobre o teu joelho, entregue a situação ao Senhor, que se for preciso Ele muda a lei a teu favor. Ele é esse tipo de Deus. Ele ama se levantar por um povo. Ele ama se levantar pelo seu povo. E quantos aqui nessa noite são chamados povo de Deus? Você é povo de Deus. Você é povo, nação escolhida. Então o Senhor é por você nessa noite. O Senhor é por você nessa causa. Para cada dia de dificuldade que se levanta, há um Deus no trono todo poderoso que se levanta por você. A cada gigante que se apresenta por você, há um Deus todo poderoso e enorme que se levanta por você. Mas as situações querem nos confundir, nos embaraçar. O pastor estava falando sobre Israel.
E como é tremendo aquele povo que é praticamente menor que o estado de Sergipe, aquela nação tem um poder bélico tão grande. Israel sempre foi minoria. Se a gente for ler em todas as batalhas, sempre foi minoria, mas não perdeu a batalha quando Deus estava no negócio. Nunca perdeu a batalha. E agora, impressionantemente, mesmo sendo pequenininho, ainda consegue se defender e se livrar de tantos ataques terríveis. Porque é povo escolhido de Deus. Não fique preocupado se nós somos a minoria, porque quando a gente olha para o mundo, a gente se assusta, né? Muitas vezes eu fico olhando para o mundo, para as leis, para aquilo que a gente ouve, eu falo, Senhor, como nós conseguiremos? Como a igreja vai conseguir? Aí da mesma forma o Espírito Santo olha para mim assim, como? A resposta sou eu. A resposta é Deus. Porque eu não luto na minha força, não é no meu braço de carne, não é do que eu falo. Eu luto daquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos para fazer. E nós estamos em um exército, em que aquele que dirige esse exército nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. Por que seria agora com você? Por que seria agora na sua situação? Não. Nós estamos em guerra, mas o Senhor é por nós. Naquela época havia mais ou menos 15 milhões ao total de todas as províncias de judeus. Era muita gente, né? Eu fui ler, eu falei, era muita gente. Mas 15 milhões no total de 100 milhões de habitantes no total. Quando a gente coloca essa proporção, a gente vê que os judeus não tinham a menor condição de ganhar o mínimo de batalha que fosse. Porque eles só eram 15 milhões. E aquele povo eram muito mais. E a segunda coisa que eu percebo no texto, em que nós devemos fazer nos preparando para a batalha, é alcançando o favor do rei. Esther se preparou para entrar na presença do rei. Como eu falei, depois daquele jejum, eu creio que Deus ministrou o coração dela aquilo que ele ia fazer. Esther colocou as suas vestes reais e foi para o hall do palácio. Eu acredito que ela deve ter colocado a melhor roupa que ela tinha, a roupa mais bonita. Isso me chamou tanta atenção, porque nos momentos de mais dificuldade, nos momentos em que a gente está à beira de perecer, dificilmente a gente tem ânimo para se arrumar, né? Principalmente mulher, a gente não tem ânimo não, quando a gente está chateado, quando a gente está triste, o que a gente quer fazer? Ai, não tem nem roupa, a gente já abre o guarda-roupa cheio de roupa, ai, não tem nem roupa, a gente não tem ânimo. Amarra o cabelo, bota qualquer sapato, bota qualquer roupa, porque o dia está difícil, a batalha está cansativa, eu vou me arrumar para viver essa situação ruim. Esther fez diferente. Esther confundiu o inimigo. Ela colocou a sua melhor roupa no dia mais desafiador da sua vida. E um dia em que o inimigo pensava que ia olhar Esther cabisbaixa, chorando, aceitando aquele decreto, o inimigo viu uma mulher linda, num salto, com uma roupa arrumada, e deve ter pensado assim, ué, o que aconteceu com essa daí que está toda arrumada, toda bonita, com um decreto já de morte, com um dia certo para morrer? Confunda o inimigo também. Nos dias mais desafiadores da sua vida, nos dias em que você não sente vontade de nada, se levante na força do Senhor. A Bíblia diz que é quando estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então se revista aí da força do Senhor, coloque a sua roupa, coloque o seu perfume, contraria o inimigo e fala, eu vou colocar, eu vou me vestir como quem vence. Eu estou preparada para vencer, eu estou preparada para avançar. Esther estava dizendo isso. E foi assim que ela chamou a atenção do rei. Foi assim que ela chamou, porque se ela tivesse colocado qualquer roupa, cabisbaixa, talvez o rei nem tinha percebido. E o rei avistou aquela mulher linda vestida e autorizou a sua entrada. Vem aqui. E ela foi até o rei. E Esther tinha uma vida de obediência. Aquela menina em tudo era obediente. Ela passou pelo processo de transformação, de embelezamento, que não foi fácil, 12 meses, mas em tudo ela era diligente. Ela não fazia, porque eu sou rainha, eu vou resolver.
Não, ela era diligente, obediente. A beleza dela exalava aquilo que Deus colocou dentro dela na sua essência. Obviamente que Esther sabia que a beleza dela não traria absolutamente nada. Na verdade, a beleza que ela exalava era a essência que Deus tinha colocado dentro dela. Para alcançarmos o favor do rei, nós precisamos preservar a essência que Ele tem colocado em nós. De nada vale o que temos no exterior, mas muito vale daquilo que nós temos dentro do nosso coração. Será que você tem chamado a atenção do rei nessa noite? Será que o rei olha nessa noite do alto do trono, olha para cada um de nós, e nós com as nossas vidas, com a nossa obediência, com a nossa devoção, temos chamado a atenção do nosso rei? E olha que Ele é bem misericordioso, porque hoje a gente entra na presença do rei a hora que a gente quer, não é verdade? A gente dobra o nosso joelho, a gente se achega, Ele ouve a nossa oração, a gente tem livre acesso. Naquela época, Esther não tinha livre acesso. Nós vamos de qualquer maneira, mas permanecer na presença dEle e alcançar o favor do rei não pode ser de qualquer maneira. Ele não dispensa o seu favor, aquilo que Ele precisa manifestar em nós de qualquer maneira. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria no momento da adversidade. E Esther não foi se atropelando. Eu acredito que a ansiedade tomava conta do coração dela. Ela convidou Amã para participar daquele banquete. Ele ficou muito feliz. Olha, foi lá se gabar na família dele. Esther me convidou. Fui o único do reino. E mal sabia ele que ela já sabia de tudo. E o rei falou: o que você quer, Esther? Peça-me que eu vou dar metade do meu reino. Ela: Senhor, a única coisa que eu te peço é que o Senhor venha amanhã novamente a um banquete que eu vou fazer. Você, o Senhor e o Amã. Ah, é? Novamente? Então tá. No outro dia, outro banquete. E ali Esther colocou para o rei o que estava para acontecer. E aí a história se desenrola. Nessa fase depois, o rei entende que deveria levar Mardoqueu. Amã morre, mas uma coisa é certa: o decreto ainda estava válido. Porque naquela época, um decreto do rei não poderia ser revogado. E mesmo com a morte de Amã, e mesmo com a Esther alcançando o favor do rei, o decreto estava valendo, porque não poderia ser revogado. E aí que entra a terceira coisa em que eu observo. Nós somos respaldados pelo decreto. Esther entrou na presença do rei e contou toda a situação. Olha, o Senhor fez um decreto assim, assim, os judeus vão morrer, vai acontecer isso e isso, e eu quero dizer que eu também vou ser exterminada, porque eu sou judia. Meu tio, e descortinou toda a situação. Assuero, como amava ela, ficou desconcertado, porque ele não podia revogar aquele decreto. Ele falou: então, faz o seguinte, eu vou te dar o meu anel de autoridade. Chamou Mardoqueu: faz como vocês bem quiserem, fazem um outro decreto, resolvem vocês, aqui está o meu anel, assina. Ele ficou desconcertado, desesperado, porque ele ia perder Esther e tinha entendido o tamanho do absurdo que era aquele crime de exterminar todos os judeus, um povo que até então não fazia nada contra ele. E pelo contrário, era o povo que era o povo da rainha dele, da mulher que ele amava. Então Mardoqueu redigiu outro decreto e distribuiu as províncias. Foi o versículo que a gente leu em todas as línguas, e o correio daquela época foi rápido e aquela notícia começou a se espalhar. E o decreto dizia que no dia que estava agendado, era o dia, a gente chama de dia D, né? Todo dia certo é o dia D. O calendário dos judeus o calendário hebraico começa em abril. E o decreto dizia que mais ou menos em junho tinha ido o decreto de Amã, e praticamente 70 dias depois tinha ido o outro decreto de Mardoqueu. E o decreto dizia que dia 7 de março, mais ou menos pelo nosso calendário, os judeus seriam mortos. E com aquele novo decreto dizia assim: olha, vocês podem se defender, vocês podem matar aqueles que vierem te matar, inclusive mulheres, crianças, e ficarem com despojos. Olha o nível do decreto.
Que eles podiam matar não somente aqueles homens, mas as mulheres, as crianças, e ficar com todas aquelas riquezas. O decreto, e quando os judeus receberam aquilo, aquela palavra encheu o coração deles de alegria e de esperança, porque outrora eles estavam com um decreto de morte, e agora eles estavam com um decreto em que pudessem se defender. E eu fiquei pensando, meu Deus, quanta alegria num decreto de defesa, porque muita gente teria reclamado ainda, né? Poxa, ainda a gente vai ter que se defender, porque o decreto era de morte ainda, o decreto não ia mudar. A chance do novo decreto era de defesa, mas eles se alegravam, sabe por quê? Porque eles entendiam que através daquele decreto, o Deus que sempre se levantou a favor deles se levantaria mais uma vez. Eles já se alegravam, eles se comemoravam, eles fizeram um banquete antes mesmo de vencer a batalha. Não é porque eles confiavam neles, não. É porque eles confiavam num Deus todo-poderoso. Deus estava sacudindo aquele povo que outrora estava adormecido. Deus estava mostrando quem Ele é, quem Ele era naquela situação. E aí eles se alegravam com aquele edito. E aquele edito ainda foi lançado de 8 a 9 meses antes do dia que estava marcado para eles serem exterminados. Ou seja, ainda teve tempo de preparação. Como eu falei no início, né? Quem é que tem um anúncio de uma bomba quando o problema estoura? É na hora. Eles ainda tiveram a oportunidade de se preparar, de entender aquele processo. Porque quando Amã mandou o primeiro edito, foi para que as pessoas se preparassem também para matar os judeus. Ele deu tempo para o povo se armar, para o povo se preparar, para que naquele dia específico matasse. Mas o Senhor, porque maior é o nosso Deus, o diabo pode armar, pode fazer, o inimigo pode intentar fazer toda a situação, decretar, mas maior é o nosso Deus, que se levanta no momento oportuno. Eu não sei se você acha que na sua situação você não está visualizando nada, em que parece que Deus está atrasado, em que parece que Deus nem está vendo a sua situação, querida. Ele não chega atrasado, Ele tem dia certo de agir. Por mais que o calor da batalha te oprima e te mostre ao contrário, de certo Ele vai se levantar ao seu favor, do jeito dEle, da maneira dEle, da forma dEle, não da nossa. E Deus se levantou poderosamente. E nós temos palavras e decretos liberados ao nosso favor. Nós estamos numa batalha. A batalha hoje, fisicamente, que a gente vive, é uma realidade de uma batalha espiritual que acontece todos os dias, 7 dias, por semana, 24 horas. Onde demônios, anjos lutam o tempo todo. E muitas vezes nós estamos como na batalha? Dispersos. Como aquele povo lá. Como Mardoqueu. Esther, não vamos falar que a gente é judeu. O povo vivia ali, os judeus, 15 milhões. Cabisbaixo, vivendo seus ritozinhos. Aonde a igreja tinha que imperar. Será que parece com a realidade de hoje? Os judeus viviam como oprimidos, tendo um Deus que podia todas as coisas. E muitas vezes nós como igreja vivemos assim também. Nós temos aquele quem tem todo o poder, mas vivemos como oprimido, como a minoria, como os sem força, como os cabisbaixos. Querido, em nome de Jesus, que nós possamos nos apossar daquilo que Deus tem ao nosso favor, que nós possamos entender o poder que Deus através de nós vai realizar e nos levantar e pegar a nossa armadura e continuar na batalha e entender que nós estamos, a nossa preparação é todo dia. Mas e o decreto? O decreto já foi liberado, a palavra já foi liberada para nós, porque diz, nós declaramos isso, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, a vitória é nossa. Olha quanto decreto que nós temos ao nosso favor.
O que é um decreto de morte? O que é um decreto do inimigo para a tua casa, para a tua família, diante da palavra, de inúmeras palavras liberadas do Senhor ao nosso respeito? Palavra que nos livraria, que cuidaria de nós, que nos daria um futuro de bem, de paz. É nesse decreto que nós temos que nos firmar. Então, nessa noite, coloque essa palavra no seu coração, em que você não precisa se preparar, que você já está em preparação, que toda situação em que você passa, essas situações não são para te oprimir, para te envergonhar. Tudo isso vai ser utilizado para a honra e glória do nome do Senhor. Os judeus estavam sendo sacudidos para que a glória do Senhor fosse manifesta. Se a gente continuar lendo o texto, sabe o que a gente lê? Que muitos que não eram judeus, no final do capítulo 8, passaram a ser judeus depois desse decreto. Querido, antes era um povo que era escondido, cabisbaixo. Não vamos falar que é judeu, não. Agora era um povo em que todo mundo queria fazer parte. É judeu? Opa, eu quero ser também. Assim é a igreja. Nós fomos colocados aqui na terra com um propósito. E o nosso propósito é distribuir as boas novas, os decretos que o Senhor dá. Enquanto o mundo fala que o diabo veio, ele veio para roubar, ele veio realmente para matar e destruir, nós vemos com o decreto que Deus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Você recebe essa palavra? Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Não se entristeça com o que você está passando. Tudo isso vai ser utilizado como testemunho. O Senhor vai utilizar essas situações para te elevar ao nível que Ele quer, para te colocar na posição que Ele quer, e você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos orar nessa noite. Eu gostaria que você levantasse aí as suas causas nessa noite, que você hoje usasse a sua boca, profetizasse contra as áreas de morte, contra as situações de desespero que você tem vivido, quantos nãos que você tem recebido, quantas portas fechadas que você tem vivido, quantas situações em que você tem sido oprimido, enjaulado, porque muitas vezes essas cadeias estão aguardando o decreto ser liberado da sua boca, e essas cadeias vão cair, e esses grilhões vão cair, e você e a sua casa viverão aquilo que está do Senhor para vocês, amém? Vamos orar nessa noite. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos. Senhor, nós entendemos que nós estamos numa guerra, Senhor, numa batalha, e que nós já estamos em preparação. Ah, Senhor, mas nós cremos num Deus poderoso, o nosso general de guerra, valente, que nunca perdeu uma batalha. Senhor, que nós possamos usar as armas disponíveis para nós, porque as nossas armas não são carnais, porque as nossas armas não são a que nós pensamos que temos. As nossas armas são espirituais e poderosas para destruir fortalezas. Começa, Senhor, a comunicar com o Teu povo através do Teu Espírito. Usa, Senhor, em separação, em oração, em unidade. Que venhamos nos levantar como igreja nesse tempo, declarando que contra todo decreto de morte, declarando de que todo decreto de guerra, de todo decreto de fim, que o Senhor veio para dar vida. Levanta-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, prepara-nos para viver aquilo que o Senhor já determinou. Porque a Tua palavra garante que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, para cumprir, e que a Tua obra seja terminada em cada vida, em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada negócio, em cada emprego, em cada saúde, em cada problema aqui representado. Que o Teu poder, Senhor, venha se manifestar
manifestar tremendamente e que aqueles que ainda não te servem venham ver o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus e se rendam ao Senhor, declarando que só o Senhor é Deus. Nós te louvamos e te engrandecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade nessa noite. Amém. Palavra gloriosa vinda do Senhor. Estaremos agora fazendo um corredor profético. Queridos, venha e passe por esse corredor declarando a sua vitória, as suas batalhas sendo vencidas pelo Senhor. Coloca as suas guerras, suas batalhas, suas dificuldades diante do Senhor, porque é Ele que vai guerrear, é Ele que vai batalhar, mas é a tua fé. Então fica em nome de Jesus nessa noite ligado ao Senhor. Amém? Convido vocês a estar passando aqui no corredor. Passe em oração, louvando a Deus. Esse é um momento de luta e de guerra. Amém. Glória a Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos em meio às tribulações. Nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível. Vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. Escuta isso. Te adorar. Nós te adoramos, Senhor. Adore ao Senhor nessa noite. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Abra tua boca. Começa a profetizar sobre a sua vida. Esther 8:4 diz que o rei, no cenário de morte, tudo mudou. O rei, ele estendeu, isso, aqui diz, estendeu o rei para Esther um cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs de pé. Ela se colocou de pé mediante ao cenário de morte. Ela se colocou de pé. E hoje eu te convido a você se levantar e se colocar de pé diante do cenário de morte que você se encontra. Acima está teu nome imutável.
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Adore ao Senhor. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor vai na frente, Deus, de todos os nossos problemas, Senhor, as nossas circunstâncias, ó Deus. Sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor está ali, Deus, prontamente a nos ajudar, Senhor. Só basta, Senhor Jesus, nos posicionarmos, ó Deus. Nossa palavra diz que nós temos que saber pedir, ó Deus. E nesse momento, Senhor, eu peço, Senhor,
ó Deus, mudar o cenário de morte, Senhor, de cada vida que aqui está, ó Deus. Eu não sei, Senhor Jesus, se é um sonho que morreu, Deus, se é um projeto, Deus, que, Senhor, coloca, Senhor Jesus, em Tuas mãos, e eu declaro vida, Senhor, sobre esses projetos, sobre esses sonhos, ó Deus. Deus, nos ajuda, porque precisamos de Ti, Senhor. Não somos nada, Senhor, somos totalmente dependentes, Senhor, da Tua presença. Às vezes não sabemos nem pedir, ó Deus, mas, ó Deus, eu sei que o Senhor está conosco. Aleluia. Em Apocalipse 1:18 diz: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte. Você veio aqui para receber do Senhor a última palavra. E o Senhor, Ele é o que tem a última palavra. Em João 16:33 diz: eu disse essas coisas para que em vocês tenham paz, para que você tenha paz no seu coração. O Senhor, Ele te acalma nessa noite e diz que Ele venceu, Ele vive. E nós também, nesse mundo teremos aflições, contudo, tem de bom ânimo, eu venci. E você também vai vencer, porque nós somos filhos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem a última palavra, o Deus que no meio do deserto, Ele transforma tudo, um Deus que é todo-poderoso. E você está no lugar certo, você está aqui. Então peça ao Senhor para que Ele mude a sua história, a sua vida, os seus problemas. Só Ele sabe. Então peça ao Senhor. Ele está aqui nesse lugar. Senhor, queremos construir, Senhor Jesus, em Ti, ó Deus, a nossa vida. Deus, queremos entregar tudo em Tuas mãos. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ou eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ou eu sou Teu. Quem Tu
da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Declara esse nome. Poderoso esse nome é. Poderoso, mais forte que a morte, o nome de Jesus. Esse nome é o nome de Jesus. Esse nome é o nome de Jesus. Deixou o céu para buscarmos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Maravilhoso É, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Declara esse nome poderoso, o nome que venceu a morte. maravilhoso é. Maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso Maravilhoso é o nome de Jesus. maravilhoso Declara esse nome. ó quão maravilhoso Maravilhoso é o nome de Jesus. Deus, estamos aqui firmes e fortes, porque confiamos em Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estás aqui, eu sinto tua presença, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, quebrando as prisões, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando vidas, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando sua graça, adoro a ti, adoro a ti. veio ao deserto, Deus de milagre, luz na escuridão. Esse é o meu A mim veio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu adoro a ti, adoro a ti.
Senhor, que Tu irás fazer nas nossas vidas, ó Deus. Todos os milagres, Senhor, que nós colocamos, Senhor Jesus, diante de Ti. Nós cremos, Senhor Jesus. Eu falo com convicção nessa noite, porque eu creio, Senhor Jesus, no poder, Senhor Jesus, nos milagres, Senhor Jesus, que será manifestado, Senhor, através de cada vida. Ah, Senhor, cada mudança, Senhor, de cada trajeto, Senhor, cada história, o Senhor irá mudar, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Deus, eu declaro, em nome de Jesus, sobre essas vidas que aqui estão, Senhor, está em Suas mãos. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder está em Suas mãos. Senhor Jesus, as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos, as nossas histórias, ó Deus. Sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor irá trazer um milagre, Senhor, e a cura, Senhor, em nome de Jesus. O cenário de morte, Senhor Jesus, foi lançado, Senhor Jesus, afora, ó Deus. Ah, Senhor, assim como foi decretado lá na história de Esther, aquelas vidas, Senhor Jesus, Deus, teve a história mudada, Senhor Jesus, pela posição, Senhor Jesus, de Esther, ó Deus, que mudou todo o trajeto, Senhor Jesus, daquele povo.
E Deus, eu declaro, Senhor Jesus, sobre essas vidas, Senhor Jesus, a mudança, Senhor Jesus, do cenário de morte, Senhor Jesus, em todas as situações, ó Deus, eu declaro vida, Senhor, eu declaro, Senhor Jesus, que viva, Senhor, os projetos, Senhor Jesus, tudo, Senhor, em nome de Jesus. Faça, Senhor Jesus, viver novamente, Senhor, dentro de nós, ó Deus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.